encaminhamento argumentativo por causa, aqui, aquele que eu acabei de falar, encaminhamento argumentativo por causa. Eu vou mostrar aqui para vocês, com desenvolvimento por causa. Aqui eu vou mostrar como que acontece, se o corretor vai avaliar se houve a ligação entre a introdução e o parágrafo. Ao longo da história da humanidade, a água foi determinante para a expansão das civilizações e desempenhou papel essencial para as atividades produtivas. Atualmente, porém, esse bem natural encontra-se cada vez mais escasso, impactando o cidadão tanto no campo socioeconômico quanto na sua saúde. Sobre esse aspecto, aqui, encaminhamento argumentativo por causa. Sobre esse aspecto, convém destacarmos as principais causas dessa questão para a sociedade civil. Ele não me diz quais são essas causas. Ele não me mostra o que ele vai trabalhar. Ele só me diz que os próximos argumentos serão sobre causa. Então, agora, o que o corretor vai fazer? O corretor vai ler o desenvolvimento dele, o primeiro argumento dele, e vai ver se o que ele falou é uma causa do problema. Se não for uma causa do problema, ele vai ter um problema, porque ele vai perder ponto. Vamos lá. Primeiramente, isso aqui é um conectivo entre dois parágrafos. Ele ligou. Então, eu falei isso aqui na introdução, mas primeiro eu quero destacar. Primeiramente, pode-se notar que o ofício da agropecuária é um dos principais culpados pelo problema de abastecimento em nosso cotidiano. Então, ele está me dizendo que a causa da escassez de água, que ele falou lá na introdução, que é o tema, é culpa do excesso de abastecimento pelo ofício da agropecuária. Ele está indo bem até aqui. Segundo o Ministério da Saúde, o uso excessivo de recursos hídricos pelo agronegócio de exportação impacta mais de 70% das reservas de água em território nacional. Apresentou um dado, um elemento de suporte muito bom relacionado ao tema. Tal situação de gasto desmedido, o bendito desmedido aqui é a opinião, é o senso crítico, é o posicionamento dele. Se algo é desmedido, se algo não está na medida certa, porque aquilo está errado, porque aquilo está falho. Então, ele está opinando aqui. Tal situação de gasto desmedido de nossas fontes de água comprova a primazia dos interesses dos latifúndios sobre as necessidades da população. Em resumo, se vocês lerem isso aqui, vocês conseguem entender que ele está falando para mim que uma das causas que ele disse que ia falar lá na introdução da falta de água é o gasto excessivo pela agropecuária. Isso ficou claro para vocês? Então, se isso fica claro para vocês e fica claro para o corretor, que ele falou que ia falar sobre causa, e ele falou sobre causa, então ele conseguiu, ele alcançou. É possível que ele tenha alcançado. Eu queria lembrar vocês que isso aqui é uma atividade do ensino médio, não é nenhuma redação de nota 1000 nem nada, isso aqui é só uma atividade. Mas eu achei que aqui fica muito claro quando ele usa essa ideia de encaminhamento por causa. Pode passar. Aqui tem duas coisas que eu queria falar para vocês, mas é da mesma redação daquele lá. Como ele disse que ele só ia falar causas, então esse é o segundo argumento. Eu tenho que ver se o segundo argumento também fala sobre causas. Então, ele vem com um conectivo ligando mais um parágrafo. Então, ele disse lá, primeiramente, aí ele explicou. Aliás, além disso que eu falei primeiro, aliás, tem mais isso aqui. Cabe ressaltar que o consumo abusivo pelo indivíduo de tal recurso primordial coloca em xeque a disponibilidade de água para as futuras gerações. Ele fez isso. Então, lá no primeiro ele falou que a causa da falta de água, da escassez de água, era o uso abusivo e desmedido dos agropecuários, da agropecuária. E agora ele me diz que a falta de água, além daquele, é também pela falta de respeito do indivíduo. O indivíduo consome sem responsabilidade, consome de maneira abusiva. Então, assim, só recapitulando, ele fez um encaminhamento por causa. Ele disse para o corretor, eu vou falar sobre causas na minha argumentação. Ele não disse quais eram as causas, ele não disse como elas atingiam a população, ele só disse que seriam causas. Aí eu fui ler o desenvolvimento dele. Tanto no primeiro quanto nesse aqui, ele falou sobre as causas. Ele está me falando que no primeiro a causa é pelo desperdício do setor agropecuário, e nesse aqui é pelo desperdício abusivo do indivíduo. O indivíduo usa de maneira irresponsável. Então, nos dois, ele está falando sobre causas. Então, ele cumpriu. Se você no dia lá for optar por encaminhamento argumentativo e você fizer isso, você conseguiu, você cumpriu, você ganhou 200 pontos. Uma coisa que eu queria destacar, que eu coloquei aqui, é a questão da ONU. Na redação do Enem, você não poderia ter feito isso que ele fez. Ele colocar diretamente a ONU aqui sem especificar, a Organização das Nações Unidas. Aí a gente volta para aquela ideia que eu acabei de falar para vocês.
Essa folha voou lá para o sertão. E aí a pessoa que pegou, ela não conhece a ONU. Ela não sabe o que é a Organização das Nações Unidas. Então, ela não tem responsabilidade de procurar. A responsabilidade era sua de dar essa informação para ela. Então, você precisava. Toda sigla que você for colocar na redação do Enem, você precisa apresentar o que ela significa. Só que você precisa apresentar somente uma vez. Então, se, por exemplo, eu fosse usar a ONU lá na minha proposta de intervenção, eu já não precisaria mais. Eu poderia colocar somente a sigla dela, porque aí ele poderia ver ali e voltar lá em cima onde eu coloquei. Então é interessante falar isso para vocês sobre sigla. Nunca se esqueçam de colocar o que aquela sigla significa pelo menos uma vez no texto de vocês. Pode passar, João. Aqui algumas questões que eu queria falar com vocês sobre os textos, principalmente sobre os textos motivadores. Os textos motivadores, na maioria das vezes, eles ajudam muito, ou eles atrapalham demais. Você fica sempre nesse barco, sem saber o que fazer. Eu indico que vocês leiam. A minha redação do ano passado, eu só consegui fazer pela questão dos textos motivadores. Se não houvesse texto motivador, eu juro para vocês que eu não teria feito, eu não teria conseguido escrever nada. Eu peguei os textos motivadores e eu falei, o que eu tenho para escrever é isso aqui. Então eu li 4 vezes os textos motivadores, 4 vezes, e eu defini cada palavra que tinha lá. Eu fiz 2 folhas de projeto de texto, só com dados que eu peguei nos textos motivadores. Então, eu peguei, por exemplo, porcentagem, eu peguei dados, eu peguei números que tinha lá, e eu fiz cálculo de porcentagem. Então, se ele me dava lá que 70% da população ia ao cinema, eu já ia lá e anotar. 70 vai, mas 30 não vai, só que 30 ele não falou, então 30 eu vou usar. Essa questão de interpretação, ela não é cópia. Você não está copiando. Você está pegando a informação que ele te deu no texto, você aplicou um cálculo em cima daquilo, você interpretou e você conseguiu colocar isso no seu texto. Isso é muito bem avaliado. A questão que você não pode fazer é lá no gráfico está falando que 70% das pessoas não vão ao cinema. Aí você vai lá e você escreve 70%. Isso prova que 70% das pessoas não vão ao cinema, segundo tal site. Isso você não pode fazer. Isso é cópia. Isso ele simplesmente vai riscar a linha que está escrito. Agora, se você coloca, fica claro no site tal, que 30% da população vai ao cinema. E aí você já interpretou aquele fato. Então você pode fazer isso. Usem os textos motivadores. Quando você acaba de ler, você pergunta assim, o que ele quer dizer para mim? Qual que é o caminho que ele quer me direcionar? É no texto motivador que você vai ver o público que isso está atingindo, se isso é um problema do governo, se isso é um problema da sociedade. E é nessa parte que você vai estar. A questão aqui, que a gente não pode esquecer nunca, é que você não pode copiar. Você pode interpretar. Interpretar é diferente de copiar. Textos das questões. Eu não sei se vocês entendem isso, mas assim, quando eu não conseguia escrever, eu ia fazer questão. E aí, se eu começava a fazer as questões, eu via que na questão tinha alguma informação que eu conseguia usar lá na redação, eu anotava ali e depois eu voltava. E muita gente começou a fazer isso, por isso que eles levantaram essa questão de tipo, você não pode pegar repertório das questões da prova. Eles sabem que isso é da prova. Mas, por exemplo, teve a redação da persistência da violência contra a mulher. Eu não sabia como começar. Aí tinha uma questão em humanos que falava assim, etimologicamente, tradição é o ato ou não sei o que de repassar conhecimento ou informações para as outras pessoas. Eu copiei exatamente aquilo na minha introdução. E aquilo foi computado como repertório, porque eles não foram verificar se tinha lá. Mas a partir de 2017, a banca mudou, os alunos estão muito mais criteriosos. Então eles vão ver. Se tiver, eles vão ver. Então não peguem. Só vão lá. Se vocês acharem que aquilo é muito importante, tentem interpretar, tentem trazer de outra maneira. Situações desconhecidas. Essa aqui é só para enfatizar o que é situações seguras. Citações seguras. Citações seguras é quando você pega o que você aprendeu no ensino médio. Então, é quando você fala sobre biologia, é só quando você fala sobre história, filosofia, sociologia. Porque a gente entende que o Enem é uma prova do ensino médio. Então, o que você tem que apresentar ali são coisas do ensino médio. Quando eu faço situações que não são conhecidas, situações que são polarizadas, aconteceram em poucas regiões, é muito difícil daquele corretor ter acesso.
que a gente sabe que as redações são escaneadas em Brasília e depois elas são repassadas pelo redor do país. Então, aquela citação pode não ser conhecida lá no Amapá, para a corretora do Amapá. E aí você pode perder ponto. Eu estou dizendo que nesses 3 minutos ela vai parar para corrigir? Vai parar para pesquisar no site lá? Para ver se aquilo está certo ou não? Se aquela citação é verdade ou não? Não estou dizendo isso. Agora, se ela fizer isso, você tenha certeza. Se aquela citação estiver errada, ela vai ter ódio de você por ter feito ela perder tempo. Mas se ela não quiser perder tempo, ela simplesmente vai desconsiderar porque ela não conhece aquela citação. Autoria. A gente falou sobre autoria lá em cima, marca de autoria. Aquilo que você escreve, exatamente aquilo que você entendeu. Aquelas palavras são suas. Não é a opinião de ninguém, não é a citação de ninguém. É o que você sabe, é exatamente o que você entendeu daquele tema. Argumento de autoridade. O argumento de autoridade é todo argumento que você comprova ele com alguma citação. Se apresenta um dado, se apresenta uma estatística. Essa aqui foi a minha redação sobre o ano da manipulação de dados pelo usuário. Eu também não sabia nada. Nada. Mas eu conhecia esse psicólogo. Então perceba, ó, aqui é o segundo parágrafo, é o segundo argumento. Além disso, a falta de privacidade de cada usuário no mundo virtual propicia uma exposição comercial capaz de alterar a opinião em função do retrato traçado pelos sistemas de busca. Essa retomada foi o meu argumento que eu citei lá na introdução, então eu fiz a retomada. Nessa problemática, um conectivo, entre o poder de escolha e a influência, cabe relativizar a teoria da cognição preguiçosa, defendida pelo psicólogo Daniel Kahneman, em que o indivíduo foge de tudo aquilo que exige do seu cérebro um esforço maior. Gente, ó, eu citei o que ele fala, eu apresentei, e agora eu vou explicar. Por que eu apresentei isso aqui? Porque eu acabei de dizer que tudo depende do usuário, de como o usuário vê a sua privacidade. Aí eu dei um dado, eu coloquei um argumento de autoridade. Esse cara, esse psicólogo, ele fala sobre a teoria da cognição preguiçosa na internet. Então eu estou pegando o meu tema e estou falando sobre um especialista no tema. Só que eu não paro por aqui. Eu pego o que ele fala e eu desenvolvo. Sendo assim, as informações filtradas tornam o usuário preso à ilusão de liberdade, uma vez que essa busca por mais dados exigirá um gasto mental, maior esforço, esse que condiciona. Não dá para nem ver aqui. Que condiciona o indivíduo. Eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas vocês estão lendo daí, né? Deixa eu abrir aqui. Beleza. Não tem problema não. É só para vocês entenderem o que é um argumento de autoridade. Eu apresentei a tese, eu coloquei o dado, o elemento de suporte que comprova a minha tese e eu desenvolvi. O que eu quero perguntar para vocês é, vocês entenderam o que eu fiz? Eu peguei aqui um especialista do caso. Por que é um argumento de autoridade? Porque esse cara, ele fala sobre internet. E o tema era internet. Então eu peguei um especialista. O que eu estou falando tem relação. Eu não taquei, por exemplo, um filósofo que falou uma coisa lá em não sei quantas bolinhas e eu coloquei ele aqui. Ele não estava falando sobre internet. Ele estava falando sobre outra coisa. O que eu fiz foi pegar aquilo e trazer para a internet. Vocês entenderam? Só confirma isso para mim. Alguém entendeu? Sim. Agora me chama. Pode passar. Essa questão aqui dos direitos humanos, eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época que foi falado que poderia e agora não poderia. Definitivamente não pode. A gente tem que respeitar os direitos humanos. A nova banca que está corrigindo o Enem, ela exige que seja respeitada. E olhem como essa questão de não seja radical e nem generalize, ela é tão necessária. Olha o que aconteceu no ano da publicidade infantil em questão no Brasil. Olha o que as pessoas que fizeram isso tiraram nota 0. O tema publicidade infantil em questão no Brasil, o aluno que argumentou como intervenção a extinção das propagandas das mídias feriu os direitos humanos, uma vez que publicidade é considerada ferramenta de informação, e o acesso à informação é um direito de todos, segundo a Constituição. Aí você imagina, o cara fez a redação perfeita e ele fala que
Uma das soluções seria tirar as propagandas da televisão. Ele zerou, ele tirou 0, porque ele feriu os direitos humanos. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês aqui é que nunca digam nunca, nunca falem, nunca isso deve ser feito, ou nunca diga ninguém deve fazer isso, nunca generalize, nunca diga todo mundo, nunca diga algo que seja generalizado, de maneira generalizada. Que nem ele falou aqui, tirar, extinguir todas as propagandas. Por que ele vai fazer isso? Ele não vai dar o direito da pessoa decidir se aquilo é bom ou não? Então, essa é a questão mais importante. Eu, na hora que eu li, eu fiquei assim pensando, poxa, o cara fez a redação inteira, caprichou, deu uma sugestão que eu acho que eu também faria. Eu acho que a propaganda ela não deve aparecer, se ela é prejudicial, ela não deve ser vinculada. Mas ele colocou e ele tirou 0. Eu não esperaria, eu não daria 0, por exemplo, se eu fosse corrigir essa redação. Mas ele tirou 0. Então, aqui o que fica para a gente sempre lembrar é nunca seja uma pessoa radical. Nunca diga que a solução é algo que vai resolver totalmente o problema. Então, eu tenho o problema da publicidade, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar, não vai ter mais. Isso não é solução. Você só não tem o problema, mas você não resolveu ele. Então, não façam isso. Não sejam radicais e nem generalizem nunca. Digam que é possível que parcela da população, é possível atenuar esse problema. Sempre lembrem dessa palavra, atenuar.